Bom, pessoal do Não Parece Mais é Sério, hoje eu tenho a honra, o prazer de falar com Daniel Bandeiro, diretor de Propriedade, que é um dos filmes que está no Sessão Petrobras, com valores acessíveis, os filmes ali diferentes. O segundo filme, né? Primeiro tivemos Durval Discos, aí agora é Propriedade, Daniel. Queria já te agradecer pelo tempo e a minha primeira pergunta é o seguinte: assistindo o seu filme, primeiro parabéns por ele. Quando nós estamos assistindo, Obrigado. nós espectadores, a gente está vendo algo linear. A gente entende que o seu filme ele está ali contando de uma forma linear, que eu não vou contar como essas coisas para todo mundo assistir o filme. Mas como é que foi gravar esse filme? Porque gravação de filme já não é linear, né? Como é que foi esse processo de bastidor? E boa Então, na tarde. verdade, tem. Boa tarde, Bruno, boa tarde pros ouvintes. Então, tem alguns fatores realmente que obrigaram a gente a ser assim, o mais linear possível. Filmando, é claro que a gente precisa tomar alguns atalhos para otimizar a produção, mas o carro em si, ele era um fator muito importante para que a gente mantivesse a linearidade ao máximo possível. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o carro, a gente só tinha um carro para filmar. Então, muita coisa, né, acontece com esse carro, né, e tal. E a gente não tem carro extra. A gente não podia cortar o carro no meio, né, como muita gente acha que a gente fez. E o dano, né, os danos que vão acontecendo nesse carro precisavam ser muito controlados por uma questão de continuidade. Então a gente planejava, né, essa filmagem muito em função do carro, também muito em função da disponibilidade de Malu, né? A Malu Gali, ela precisava ir e voltar de Recife às vezes, mas o carro em si realmente foi um desafio, né, para manter ele na continuidade. E aí você também diz que o segundo desafio, digamos assim, é a intensidade, são as intensidades das cenas, porque uma batidinha errada, uma mão que não acontece na hora certa, você fala, ai meu Deus. Também teve isso É, na hora de gravar, de ensaiar várias vezes, falar, ó, você vai pra cá, vai movimentar aqui e ali, a cena vai ser assim, porque né, é, somos limitados. Também teve isso? mas é isso. Eu acho que a forma como a gente faz filme, né, aqui no Brasil, esse esquema independente e tal, de você precisa otimizar os recursos ao máximo possível e também transformar essas limitações em linguagem. Então, se por um lado havia essa questão do carro, né, de manter a continuidade dos danos, né, que ele levava, por outro, essa tensão, ela também colocava a equipe, né, num certo estado, né, de tensão, né, que eu acho que contribuía também para o filme. E ele permitiu também que o carro ele adquirisse um tom quase fantástico, um tom quase sobrenatural com aquela blindagem. Normalmente, a blindagem você pode arrebentar, né? A blindagem de um vidro, por exemplo, você pode arrebentar com uns 2, 3 golpes de picareta, por exemplo. Mas deixando o carro intocável, eu acho que a gente coloca esse carro num outro nível, sabe? Num nível simbólico, num nível que eu acho muito mais interessante do que a gente trabalhar com dados precisos da realidade, sabe? Acho que eu gosto disso. Acho que é algo que o cinema de gênero me traz, assim, também, que eu acho que torna o filme bem mais interessante. Já que você falou de simbolismos, quais foram as inspirações para fazer esse filme que, ok, tipo assim, a gente vendo o seu filme, a gente entende que você quis falar de pessoas diferentes, né, de escalas diferentes, mas é uma história que inicialmente eu estava assistindo, eu falei, cara, de onde surge uma história dessa, né, de a pessoa ir pro carro, de ter tudo aquilo, qual foram as suas inspirações para estar nesse filme ou dirigir esse filme? Uhum. Então, eu gosto muito de filme de suspense, né? E um subgênero do suspense é o suspense de confinamento, em que o personagem principal, que é o protagonista, ele está restrito, né? Num lugar muito apertadinho, sabe? E eu gosto muito de como tornar essa situação interessante, né? Ao longo da duração da história e tal. É um desafio. Começou como um desafio. E
citou a protagonista, a Malu. Como é que foi chamá-la para esse filme? Eu fico imaginando, você gosta de imaginar a conversa. Então, Malu, então eu tenho uma protagonista aqui para você, só que a sua protagonista vai ficar dentro de um carro, boa parte dele. Como é que foi essa conversa com ela? Então, explicando a personagem, claro, né? Falo brincando, mas assim, sim, claro. como é que foi explicar para ela e como é que foi entendê-la dentro do carro? Você tem que pensar num plano diferente, você tem que tentar de uma outra forma, né? Filmá-la, pegar a reação dela. Sim, sim. Olha, desde o início me interessava convidar uma atriz, primeiro, que tivesse uma simpatia, né, e uma identificação com o público que já tivesse estabelecida, né? Uhum. E Malu, ela tem essa presença, né, das telenovelas e tal. Mas, por outro lado, eu também sabia que ela tinha um trabalho de muita ousadia no teatro, né, de muita experimentação. Além disso, ela também tinha uma visão política muito apurada, né? Ela tinha inquietações políticas muito, muito intensas. Então, a mistura dessas qualidades permitia que ela se valesse da própria posição social dela para comentar um incômodo que ela sente, né, no próprio lugar dela na sociedade. Ela se identifica, né, com a Teresa. Acho que muitas pessoas do público também vão se identificar. E que ela transformasse essa inquietação em método, né, para a atuação dela. Então, realmente, vem daí um jogo entre a gente, entre mim e Malu, entre Malu e o restante do elenco, entre Malu e a equipe. Há uma sinergia, né, para a gente construir esse jogo, que é um jogo de expectativas. O público meio que conhece ela, mas vai ver ela em situações que nunca viram antes, e eu acho que é um dos pontos que causa surpresa, né, também no filme. O local de gravação, Vamos nessa. né? Porque não, revendo o filme na primeira vez, eu fiquei mais prendendo no carro, nas cenas. Na segunda vez eu vi que se faz mais planos grandes, né? O sol sempre sem, né? Quase nenhuma nuvem no céu. Então como é que foi a escolha do local? Porque você teria espaço para fazer um filme desse. Pois é, a gente fez uma pesquisa bem intensa. Foi uma pesquisa conduzida por Juliana Calles, é uma das nossas diretoras de produção. Tem um conhecimento de muitas usinas, né, de muitas fazendas no interior do Nordeste. Eu dei a ela, né, algumas diretrizes, né, em função da história, do que acontece. Ela procurava uma procura muito grande, e essa fazenda que foi filmada, ela foi a última. Olha, depois a gente vê quase 50 fazendas, assim, aí, olha, tem essa aqui. E aconteceu que a fazenda Morim, né, que ela existe lá, muito, muito bonita e tal, muito conservada, ela tinha aspectos que fizeram com que eu adaptasse o roteiro a ela, né? A gente sente lá o peso da história, a gente sente o peso da história passada, sente a influência dela no presente. Então, quando você está fazendo um filme, você normalmente se coloca no estado de negociação com o presente, sabe? De negociação com as coisas que você encontra no campo. Você troca, né? Você impõe certas condições, mas também recebe outras, né, que já estão lá. E nesse sentido, a fazenda, os trabalhadores de verdade, né, que atuam lá, eles ofereceram, né, essa condição para que o mundo real da fazenda conversasse muito bem, né, com o mundo fictício, né, do filme. Obrigado de novo, parabéns pela oportunidade. Lembrando você que está vendo essa entrevista no canal do Não Parece Mais de Sério, a crítica completinha está aqui embaixo para você saber a opinião do site do filme. Daniel, de novo, obrigado, hein? Parabéns. Não, eu que te agradeço, Bruno. Bom papo aí, e manda ver aí no site, tá bom? Tá ok.